Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Não é isso que está escrito aí? Pois bem, essa fome que está descrita aí no início do livro de Ruth, é o que nos inspirou, é o que nos iluminou para trabalharmos o mês de julho esse tema. Tenho fome de Deus. Uma família formada por Elimeleque e Noemi, enfrentou uma dificuldade, enfrentaram uma fome, e aí tiveram um filho, Malom, e depois tiveram um outro filho, Quilion. Se você continuar lendo os próximos versículos, você vai ver que a história é essa. A fome chegou, e chegou também as dificuldades, os problemas, as adversidades, e o Elimeleque teve a infeliz ideia de levar a sua família para Moabe, achando que lá em Moabe, todos os seus problemas acabariam, seria solucionado tudo, só que não. Chegando em Moabe, o Elimeleque morreu, o mais velho Malom morreu, o mais novo Quilion morreu, e aí ficou a Noemi sozinha, com suas duas noras, Orfa e Ruth. E aí chegou uma notícia, se eu não me engano no versículo 6 do capítulo 1, diz que chegou uma boa notícia de Belém, de que o Senhor havia novamente enviado pão para Belém. Com essa notícia, Noemi resolveu e decidiu voltar para Belém. E ela se despediu das noras e disse: olha, tchau para vocês, vou voltar para minha terra, vocês estão viúvas, vocês são moabitas, fiquem aí, vivam suas vidas, e eu vou voltar para Belém, porque lá é o meu lugar. A Orfa não deu muita ideia, tudo bem, minha sogra, vai com Deus, e ficou em Moabe. Mas a Ruth agarrou-se à sua sogra, e no versículo 16 do 1º capítulo, ela diz: não me deixe para trás, não me force a fazer isso, não insista para que eu fique em Moabe, eu não quero ficar em Moabe, eu quero ir com você para Belém. Mas você é moabita, e lá nós adoramos a um outro Deus, lá nós temos uma outra lei, lá nós vivemos com uma outra cultura, um outro costume, nós somos judeus, e não tem nada a ver moabitas com judeus. E aí a Ruth, então, na minha leitura, se converte, a Ruth se abre para o novo em sua vida, e ela diz: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E ela abre mão de tudo que ela tinha em Moabe, ela abre mão dos deuses moabitas, ela abre mão da cultura, do costume, ela abre mão de tudo aquilo que ela viveu, para viver o novo em Belém. E de fato, o Deus de Noemi passou a ser o Deus de Ruth, o povo de Noemi passou a ser o povo de Ruth. Chegando lá, como viúvas, elas não tinham fonte de sustento, porque na Bíblia as mulheres não trabalham, não têm renda, vivem do sustento dos seus maridos, dos seus filhos, ou de doações, de ofertas, de esmolas, ou do que sobra das colheitas no campo. E essa foi a decisão que elas tomaram. Partiram para os campos de cevada, de um homem chamado Boaz. E Boaz, um homem rico, um homem bem resolvido, já com uma certa idade, dono de todos aqueles campos, cumprindo a lei de Moisés, porque está na lei de Moisés, que todo estrangeiro, que toda viúva, que todo aquele necessitado tem liberdade e autoridade para pegar das espigas que sobram das colheitas. E o povo vai colhendo até um determinado ponto, e depois deixa para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados. E assim aconteceu. E aí, então, Noemi se lembrou que Boaz era parente
parente próximo do seu marido, Elimeleque. E existia também na lei de Moisés, e está lá em Deuteronômio capítulo 25, a lei do casamento levirato, a lei do Goel, o parente resgatador, a lei do casamento do cunhado, que levir é cunhado em latim. Então o casamento levirato é o casamento onde um cunhado toma por esposa a viúva de seu irmão. Ele é cunhado da mulher, mas na ausência do marido, a lei de Moisés autorizava a ele, por ser parente próximo. Isso poderia ser com irmãos, poderia ser com primos, ou com tios, ou com sobrinhos, parentes próximos, o que a gente hoje chama de parentes de primeiro grau. Se a viúva tivesse um parente próximo de seu marido e ele quisesse, ele poderia ser resgatador dela, poderia tomá-la como esposa para sustentá-la até o fim dos seus dias. E aí Noemi se lembrou que Boaz era parente próximo de Elimeleque. Chamou a Ruth e deu a ela a orientação. Que aí nós já estamos caminhando para o capítulo 3 do livro. Olha, você vai tomar um banho, você vai passar um perfume, você vai botar uma roupa nova e vai lá para a colheita. Deixa o homem colher, no final do dia ele vai ficar cansado, e ele vai procurar um lugar para descansar. Deixa ele descansar, ele vai comer, ele vai beber, e aí ele vai deitar. Quando ele se deitar, você chegue apenas nos pés dele, descubra os pés, sente-se ali, encoste e fique ali aos pés dele. Com os pés descobertos, quando a noite for avançando e o frio for chegando, ele com o frio nos pés vai acordar, vai te perceber e vamos ver o que é que Deus vai fazer. E ela seguiu a orientação da sua sogra, fez tudo aquilo, e o Boaz acordou à meia-noite, tomou um susto com ela. E quem é você? Ela disse, eu sou Ruth, esposa do Malom, seu parente, nora do Elimeleque, de Noemi. Ah, eu lembro de você que estava aí esses dias colhendo aí e tal. Sim, sou eu mesma. Menina, você é uma menina boa, você é uma menina que está pegando uma boa fama aqui em Belém, está todo mundo falando bem de você. Você veio de Moabe, e o texto, tanto no capítulo 2, quanto no 3 e no 4, toda vez que menciona o nome Ruth, menciona também o fato dela ser moabita. Ruth, a moabita, para poder frisar que ela não é judia, ela não é belemita, ela é de Moabe. Era uma menina incrédula, uma menina ímpia, que se converteu ao Deus de sua sogra. E agora estava ali vivendo aquela experiência. E aí então, ela diz para o Boaz, você é um parente próximo do meu marido. Se o senhor quiser me resgatar, fique à vontade. E ele diz, sim. E aí Boaz, um homem íntegro, um homem reto, um homem bom, um homem justo, um homem crente, falou, olha, eu já tenho uma certa idade, você é uma menina nova. É meia-noite, nós estamos no meio de um campo de cevada, não tem ninguém vendo. Poderia fazer o que ele quisesse, mas ele foi íntegro. Ele foi homem, sujeito homem, com H maiúsculo. Não fez nada com ela. Ele falou, se é para fazer, vamos fazer o que é certo. Porque quando começa certo, dá certo. Quando faz o que é certo, dá certo. Nem sempre o que é certo é mais fácil, mas o que é certo, dá certo. E o mais fácil, nem sempre dá certo. E aí ele diz para ela, mas tem um cara, e ele chama esse cara de fulano, está na Bíblia. Ele diz, o fulano está na minha frente. Não sabemos se fulano é realmente o nome do cara, ou se por não saber o nome do cara, ele fala fulano. E daí, dessa expressão, é que vem para o nosso linguajar essa expressão, fulano. Quando a gente não sabe o nome de alguém, a gente fala fulano, ciclano, beltrano, aí já fomos inventando até mais. Pois bem, ele chega para o fulano e diz, olha, você era parente do Elimeleque mais próximo do que eu. Você está na vez, você está na frente na fila. Você quer resgatar a menina? E o fulano diz, não, porque para resgatar eu tenho que pagar por todas as terras, por toda a herança de Elimeleque, e tomá-la como esposa. Mas eu já tenho família, diz o fulano, eu vou cuidar da minha família.
Se você quiser, fique à vontade. Então Boaz chamou os anciãos na porta da cidade, porque era assim que se resolvia, era uma espécie de cartório do mundo bíblico. Ali era fórum, ali era cartório, ali era tudo, para resolver questões sociais, civis, jurídicas. E ali na porta da cidade, então, perante os anciãos, ele diz: olha, vocês serão testemunhas de que o parente mais próximo não quis resgatar, então eu vou resgatar. E ele paga o preço, toma Ruth como esposa. E aí no capítulo 4, acontece então o casamento. Eles se casam, a Ruth engravida e gera um filho chamado Obed. E aí então, Obed, que é batizado no sentido de receber o nome pelas vizinhas de Noemi, o que é um fato muito curioso. Geralmente era a família que dava o nome a um bebê recém-nascido, mas as vizinhas ficaram tão impactadas com aquele milagre, com aquela providência de Deus na vida de Ruth, que foram lá e pegaram o menino e ficaram tão animadas, e esse menino vai chamar Obed. Obed. E aí, o menino cresce, se casa e tem um filho chamado Jessé. E Jessé se casa e tem um filho chamado Davi. E de maneira graciosa e extraordinária, Deus transforma a história da Ruth, uma moabita, uma menina incrédula, uma menina ímpia, uma menina que nunca teve relacionamento com o Deus de Israel. É alcançada pela graça do Deus de Israel e tem a sua vida transformada. Recebe um marido, recebe um filho e ainda faz parte da genealogia do rei Davi e, por consequência, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é assim que Deus faz. Quando a graça dele alcança as nossas vidas, a nossa história é transformada e nós somos atrelados à história da redenção da humanidade, juntamente com Jesus Cristo. E aí, o tema do retiro da juventude foi uma pergunta. E a pergunta do tema é: quem é você? Quem é você? Estão treinados. Então eu quero perguntar a você, igreja, e a vocês também, jovens: quem são vocês na história do livro de Ruth? Quem são vocês no livro de Ruth? Quem é você no livro de Ruth? E eu mencionei aqui algumas pessoas. Coisa minha particular, eu não gosto de dizer que a Bíblia tem personagens, porque quem está me ouvindo, eu não sei se crê que todas as histórias são verídicas. Então, quando eu falo que tem personagens, quem está ouvindo pode entender que a história é fictícia, porque teatro tem personagem, filme tem personagem, novela tem personagem, e é tudo fictício. Então, se eu falo que a Ruth é uma personagem, se eu digo que o Boaz é uma personagem, e sim, o correto é personagem no feminino. Quem está me ouvindo pode pensar: então essa história não é verídica, são personagens, é um conto, é um chapeuzinho vermelho dos judeus. Então, para não dar margem a esse tipo de compreensão, eu faço questão de frisar. Eu mencionei aqui algumas pessoas, e eu vou mencionar as características dela, e eu quero que você preste atenção, por favor. Em mais alguns minutos eu estou terminando, mas eu preciso que todos vocês reflitam e cheguem a uma conclusão. Quem é você nesse livro? Com qual pessoa desse livro você se identifica mais? Primeira pessoa que aparece é o Elimeleque. Elimeleque significa Deus é meu rei. Eli, meu Deus, e Melchi, no hebraico, rei.
Por isso que o Melquisedeque, aquela pessoa do Antigo Testamento que Abraão entregou o dízimo, transliterado para o português Melquisedeque, significa o rei da justiça. Melquisedeque. Então, Elimeleque, Deus é o meu rei. Só que quando a fome chegou em Belém, o Elimeleque não aguentou a pressão. Ele fugiu para Moabe e levou sua família para Moabe, em busca de alimento em Moabe. Só que Moabe é terra de um povo inimigo, de um povo estranho, que não dialoga espiritualmente com o povo de Israel. Os moabitas eram descendentes de Moabe. Moabe é o nome de um homem, é o filho de Ló com sua filha. Por isso Moabe, do pai, em hebraico, Moav, a pronúncia. Por isso que o Abrão é o pai exaltado, o Abraham é o pai de muitos. Então o Moab é do pai, é o filho do pai dela. A menina embriagou seu pai e numa relação incestuosa, ela se deitou com ele, engravidou dele, porque ele ficou com 2 filhas, sua esposa morreu, uma estátua de sal, e aí a menina teve essa péssima ideia de engravidar do seu pai para gerar um menino, para que o nome do seu pai não desaparecesse, porque o nome da família passa só pelo homem. Pois bem, o Elimeleque estava em Belém. Deus era o rei dele. Belém significa casa do pão, Bethlehem, casa do pão. Faltou o pão na casa do pão. Algo extraordinário aconteceu. Ah, meu Deus, e agora? E agora espera. E agora se mantenha firme. Porque todo mundo que ficou em Belém viveu. Mas ele foi para Moabe e morreu. Portanto, a principal característica do Elimeleque é abandonar a sua fé, é abandonar o seu Deus na hora da dificuldade. Deus é o meu rei, mas se chegar a fome na minha casa, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Eu negocio meus princípios, eu negocio meus valores. Quando a dificuldade bate à minha porta, minha fé não é suficiente para me sustentar. Eu procuro subterfúgios, e eu fujo, e eu assino, e eu dou a mão, o braço a torcer, e eu faço qualquer esquema, eu entro em qualquer jogada. O negócio é matar a minha fome, é satisfazer o meu ventre. Será que você é um Elimeleque? Com os lábios você diz que Deus é o seu rei, mas com suas atitudes você o trai e o nega diante das dificuldades da vida? Segunda pessoa que aparece no livro é a Noemi, cujo nome significa agradável. Ela era extremamente simpática, agradabilíssima. E aí ela vai com o seu marido, não tinha opção. Foi para Moabe, o marido morreu, os filhos morreram. E a Bíblia diz que quando ela voltou para Belém, e as mulheres celebrando, dizendo, Noemi voltou, ela voltou com a cara amarrada e disse, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga. E quantos de nós não temos essa característica? Quando tudo vai bem, nós somos sorridentes. Quando as coisas viram, a gente bota tromba. Não foi do jeito que eu queria. Não gostei do trenzinho da juventude. Quantos de nós não somos amargos por causa das situações? Por causa das adversidades? Por causa dos reveses que a vida nos concede? Eu estou num churrasco, a picanha com 2 dedos de gordura. Tá agradabilíssimo. Agora, se eu estou no leito de um hospital, agora se eu estou na beira de um caixão,
Se eu vivo uma enfermidade, se eu vivo um velório, se eu vivo uma perda, um prejuízo, aí já não me chame mais agradável, porque agora eu estou amargo. Se eu tomo um prejuízo na minha vida, se algo foge ao meu controle, seria você uma Noemi? E aí a Bíblia diz que eles tiveram 2 filhos. O mais velho se chama Malom, cujo nome significa fraqueza. Claro, já havia fome em Belém, o menino nasceu fraco. Será que você é um Malom? Será que você é fraco? Fraco na fé, fraco nas decisões, fraco nas opiniões, mente fraca, Maria vai com as outras? Seria você um Malom? Que não tem firmeza, não tem constância, não tem abundância, não consegue terminar as coisas, começa muito bem, aquele fogo de palha, mas daqui a pouco acaba e não vai adiante? Seria você fraco na vontade, na força de vontade? Será que você, ao enfrentar as adversidades, tem se tornado fraco, enfraquecido na vida? Seria você um Malom? Ou seria você um Quilion? Porque Quilion significa aniquilado. O mais velho nasceu fraco, aí a fome continuou. O mais novo já nasceu aniquilado, tadinho. Quilion. Seria você um Quilion? Que já está aniquilado? Que já está jogado às traças, que já entregou os pontos, e já disse assim, para mim não dá mais, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais nada, não quero saber de Deus, quero saber de igreja, quero saber de nada, para mim já deu, é tudo hipócrita, blá 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 blá. Será que sua fé está aniquilada? Eu acho curioso quando as pessoas dizem que não vão à igreja porque lá está cheio de hipócritas. A primeira coisa que eu penso é, pode vir, tem lugar para mais um. Porque não há hipocrisia maior do que dizer que não vai fazer uma coisa porque alguém está fazendo errado. É como eu decidi não mais dirigir porque tem muito motorista tomando multa. Não faz sentido. E isso me faz lembrar uma história muito curiosa, muito engraçada e verídica. Lá atrás estão me ouvindo bem? Pastor de uma igreja em Belo Horizonte. Já contei, mas vou contar de novo, porque tem gente nova, sempre tem gente nova, vale a pena ouvir. História boa é para repetir. Domingo pela manhã, bem cedo, toca o telefone do pastor e ele gela, porque pastor recebeu uma ligação fora de hora, gela. Às vezes é bênção. Toca o interfone da gente meia-noite, a gente, ai meu Deus, e é bênção, aleluia. Que toda tocada de interfone seja bênção. E aí, era por volta de 6 e pouco da manhã, o telefone tocou, isso é década de 90, então aqueles telefones bem escandalosos, né? Aqueles de discar, lembra? Quem lembra? Estamos ficando velho. Aqueles Siemens, da minha avó era um Siemens, vermelho. Nossa Deus. Que botava cadeado para não ligar, lembra? Aí a gente descobriu o macete que se desse o toque no gancho, eram os números. Aí a gente, lá ela era 3751, aí da minha avó era 1417. Da menina que eu ligava, era 1921. Aí eu fazia 3751, entendeu? Aí depois 1921. E aí tu chamava, e eu, com cadeado e tudo, só. Pá. Eu não te conhecia, meu amor.
Aliás, conhecia, mas você tinha me dado um toco, né? Aí eu tinha que ligar para o 1921. Para quem não sabe, conheci a Ana Paula, eu tinha 10 anos de idade. Ela tinha um pouquinho a mais. E eu cheguei nela. Pega aí, Felipe. A unção aí, ó. Foi. Tava jogando bola com os meninos lá onde ela morava, um primo meu era vizinho dela, chutaram a bola, pum, foi lá onde ela estava. Ela, já adolescente, com as amigas tirando selfie, naquele tempo de filme, Kodak, aquelas coisas, né? E tome selfie com as amigas e tal, aí a bola caiu, eu fui pegar. Eu tinha um cabelo grande. Uma franja que você tinha que ver, meu filho. Jogava assim, ó, uau! Era aquele menino do Nirvana, como é que é o nome dele? Kurt Cobain. Não, mas as meninas me chamavam do Backstreet Boys, como é que é o nome? Nick, né? Sei lá. Não, nem era Backstreet Boys, era New Kids on the Block. Nossa, agora eu fui longe, hein? Step by step. Né? A gente cantava na escola, quem lembra? 3 pastéis, um quibe, macarronada com feijão. As paródias dos anos 90 eram as melhores. Mas era ruim demais, bicho. Esses meninos não sabem nada do que eu estou falando. Eles estão viajando a maionese. Então, veja bem. Aí eu fui lá. Aí ela tirando foto assim. Eu fui pegar a bola. Ela, nossa, que menino lindo. Aí eu, opa. Chutei a bola pra galera e voltei. Prazer, meu nome é Manu. Aí ela, bonita e pra frente, né? Eu falei, tamo aí, gata. Hoje à noite tem baile aí, Holiday era o nome da balada lá. Aí ela, não, você é muito novinho. Porque uma menina já adolescente, um menino de 10, a menina amadurece mais rápido, fica grande a distância. Aí ela profetizou, aleluia. Ela falou, quando você crescer, a gente namora. Aí eu falei, então, me espera. E aí eu perguntei para minha mãe, o que é que cresce? Aí deu nisso aqui, ó. Aí ela foi nas farmácias, comprou biotônico Fontoura. Deus me livre. Pois bem, o telefone do pastor tocou. Quem me ouve? O telefone do pastor tocou de manhã, domingo ele atendeu, a mulher falou assim, o senhor que é o pastor fulano? Aí ele falou, sim, sou eu, sim senhora, posso ajudar? O que está acontecendo? Quem está falando? Não interessa quem está falando não, eu só quero falar umas verdades com o senhor. Belo Horizonte, né? Eu queria dizer para o senhor o seguinte, sua igreja só tem hipócrita. Tudo vagabundo, não vale nada. Aí ele, acordando, né, falou, eita, que é isso minha senhora? Quem está falando, por favor? Interessa meu nome não, só queria... O senhor não é daquela igreja assim, que tem uma cruz na reta lá que vai para o aeroporto e tal? Sim, sou eu mesmo. Tudo vagabundo os crentes do senhor daquela igreja lá. Tudo hipócrita, tudo mentiroso, tudo salafrário, tudo perdulário. A mulher fez uma lista de xingamento. Aí ele ouviu aquilo tudo e deu um grito com a mulher no telefone, ele gritou, aleluia! Aí a mulher, o senhor é doido, pastor? Agora eu já entendi por que os crentes aí é tudo desse jeito. O pastor é doido desse jeito? O senhor não entendeu o que eu falei, não? Entendi, minha senhora. Então por que o senhor está dando aleluia? Primeiro, porque eu estou com emprego garantido. Se o povo é tão ruim assim, igual a senhora está falando, eu vou gastar uns 50 anos para fazer isso ficar bom. Então eu estou com emprego garantido o resto da vida. Aleluia. E segundo, que eu estou diante da minha mais nova ovelha. Porque com a língua desse tamanho, a senhora pode vir que tem lugar para a senhora também. Portanto, tem gente que diz que Deus é rei deles, mas na hora da adversidade foge para Moabe. Tem gente que é agradável, mas diante das dificuldades ficam amargos. Tem gente que é fraco, tem gente que já está aniquilado.
E aí chegam em Moabe. E em Moabe conhecem duas meninas, Orfa e Ruth. Orfa não fede e nem cheira. Por quê? Porque ela é esposa do Quilion. E quando ela aparece na história, quando Ruth diz que vai voltar para Belém, ela nem responde. Ela não dá o sinal de vida, ela fica na dela. Ela passa pela história e não faz a menor diferença. Tem gente que é assim, irrelevante, está só de corpo presente, está só com o nome na lista, mas nunca faz diferença. Está ali, mas se não tivesse, faria a menor falta. Seria você uma órfã? E aí tem Ruth, cujo nome significa amizade. E ela se torna de fato amiga de sua sogra. E ela é moabita, ela é pecadora, ela é ímpia, ela é incrédula, ela não é judia. Ela não faz parte do povo eleito por Deus para ser uma nação sacerdotal do mundo. Mas ao ouvir as histórias do Deus de Israel, ao se relacionar com sua sogra e perceber as características do Deus de Israel na vida de sua sogra, ao ouvir as histórias do que esse Deus fazia, ela tomou uma decisão. Ela decidiu voltar para Belém com a sogra. A sogra estava voltando, reconciliando, religando-se com a vontade de Deus. Ela estava indo pela primeira vez em Belém. Ela estava se convertendo ao Deus da sua sogra. Seu Deus será o meu Deus, meu povo será o meu povo. Tem gente que é Ruth. Tem gente que é pecador, tem gente que é ímpio, que é incrédulo, que está com a vida toda lenhada, mas não deixa passar a oportunidade da graça de Deus de ter a sua história transformada. Talvez você pode ser Ruth, alguém que chegou aqui, moabita, consciente dos seus erros, dos seus pecados, de sua impiedade, da sua incredulidade, mas você reconheceu aqui, neste culto, neste ajuntamento, nessa celebração, que a porta da graça está aberta para você, e que se você entrar por esta porta, sua história pode ser transformada. Tem gente que é Boaz. Quando elas voltam, aí aparece uma nova pessoa na história cujo nome é Boaz, um parente próximo, um homem íntegro, reto, justo, bom, crente, cumpridor da lei, deixa as meninas comer as espigas que sobraram, disposto a pagar o preço para resgatar a menina, cara bom. Mesmo sendo meia-noite, no meio do mato, com uma menina mais nova, ele não faz o que é errado, ele é íntegro. E aí depois aparece um tal de fulano na história. E o fulano é um irresponsável. É o cara que tem o direito do resgate, mas ele abre mão. Ele abre mão do resgate e fala, não, eu não quero essa responsabilidade, eu não quero pagar esse preço, eu sei que eu tenho direito, mas eu não quero. E aí, nesse contraste entre Boaz e o fulano, eu gostaria que você percebesse o contraste que há entre nós, aqueles que têm o direito, aqueles que têm a capacidade, aqueles que são de família, que ouvem e estudam e entendem e leem e aprendem a Bíblia desde criança, que frequentam os bastidores de tudo isso, que conhecem a verdade, que têm oportunidade, capacidade e condições e até por direito de desenvolver algo importante, impactante, relevante, mas eles dão um passo atrás, se esquivam do seu compromisso, da sua responsabilidade e não quero. É muito para mim, é demais para mim, é muita coisa que tem que fazer, é um preço alto que tem que pagar. Não, eu prefiro ficar com a minha vida mesmo, me deixa aqui quieto com a minha família, eu vivendo do meu jeito, e vou empurrando a minha vida com a barriga e está tudo bem.
Mas há aqueles que são Boaz, que mesmo não sendo o primeiro da fila, que mesmo não tendo o direito, mas ao chegar a oportunidade, eles são responsáveis. Batem no peito e diz: pode deixar, tem que pagar o preço? Eu pago. Tem que ir na porta da cidade? Eu vou. Tem que chamar os anciãos? Eu chamo. Tem que fazer o que é certo? Eu faço. Porque eu sou um servo de Deus. E aí eles se casam e geram um filho. O nome do filho é Obed. É a última pessoa do livro, da história. E o nome Obed significa servo, adorador. Pai de Jessé, avô de Davi, tataravô de Jesus Cristo, servo de Deus, Obed. Quem é você nesse livro? Quem é você nessa história? Não sei com quem você se identificou mais. O que eu sei é que, a exemplo de todas as pessoas dessa história, sua decisão decide o seu destino. Decisões decidem destinos. Essa juventude, para ter o destino daquele sítio em Viana, para viver o retiro de suas vidas até agora, tiveram que tomar uma decisão, a decisão de ir, de entrar naquele ônibus e ir para o destino. A decisão de Elimeleque levou ele para o destino ruim, errado. A decisão de Ruth levou ela para o destino bom, correto. E você? O que é que você decide? Não sei com qual pessoa dessa história você mais se identificou. O que eu sei é que se você tomar a decisão correta nesta noite, e deixar, e permitir que o Senhor te empurre para Belém, para o centro da vontade dEle, a sua história pode ser transformada como a história de Ruth. Quem é você nesse livro? A minha expectativa é que você seja uma Ruth, e possa olhar para esse povo aqui nesta noite, e no seu coração dizer: este povo será o meu povo. E olhar para nós aqui reunidos e sentindo a presença de Deus, dizer: o Deus desse povo também será o meu Deus. A minha expectativa, como a pessoa principal dessa história, e o título do livro é o nome dela, a Ruth, a minha expectativa é que você nesta noite seja uma Ruth. Reconheça que você é de Moabe, você é incrédulo, você é ímpio, diante de Deus você é um pecador. Mas se você olhar para alguém que pertence ao povo de Deus, não alguém que é perfeito, mas como ela olhou para a sogra dela, ainda que ela estivesse amarga, ela olhou e disse: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, eu aceito, eu quero. E ela se entregou para o novo de Deus na vida dela. E ela teve a grande oportunidade de ter um livro na Bíblia com o nome dela, contando a história dela, e ainda por cima de lambuja, como diria meu avô, entrou na genealogia do Salvador de toda a humanidade, Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nome dela está escrito lá. Boaz de Ruth gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou Salomão, que gerou Jesus. Uma menina moabita, que ninguém dava nada por ela, marcou o nome na história
do Salvador da humanidade. Talvez você pense que você não pode fazer grandes coisas, realizar nada relevante no reino de Deus. Quem sabe nesta noite, diante de toda a alegria que nós vivenciamos e dessa reflexão que fizemos, a porta da graça não se escancarou para você e você tomou a decisão de se tornar Obed também, servo de Deus.